Olá a todos, aqui professor Joris Mai, com uma conversa com um aluno do curso de Medicina Veterinária aqui da Univinte. E hoje a gente vai conversar com o Alexandre Feltrin. Bom dia, Alexandre, tudo jóia? Bom dia, tudo certo. Alexandre, me conta, quem é o Alexandre? De onde que ele veio? De onde que nasceu? Quem é o Alexandre? O Alexandre é nascido aqui em Tubarão, veio de uma família de baixo, construindo, família já com fazenda, meu bisavô, toda a vida Mas envolvido. quem é o teu bisavô? Só pra gente colocar no contexto. Meu bisavô é o Itamar Sebastião Matos, mais conhecido como Tio Preto, aqui na região que tem a fazenda ali no CTG do Preto. Desde criança envolvido nisso, com gado e cavalo. Esse é o Alexandre, envolvido no meio dos bichos. Beleza. Só para quem não conhece, né? O Preto Velho, né? Isso. CTG. Meu bisavô foi uma das pessoas que mais trabalhou em relação ao movimento gaúcho na região, do Centro de Tradições Gaúchas. Extremamente conhecido. Meu pai conhece muito a tua família, né? Sim. Conviveu muito com teus tios, tudo. E então essa cultura. Como é que é essa questão do movimento do CTG, do rodeio aqui? Tu vens desse mundo, como é que é essa questão aqui na região? Aqui a nossa questão sobre o movimento tradicionalista gaúcho, que é o MTG, né? Uhum. Que é o principal. Ele ajuda os CTGs, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Ele, no nosso estado, Santa Catarina, é muito forte isso. Bem dizer, todo final de semana tem rodeio, dificilmente quando não tem. Dá só uma parada no inverno, por questão do bem-estar animal, Sim. por conta do gado, até para os cavalos, não sentirem tanto. Mas para a nossa região é muito forte isso, e movimenta muito. Então, vamos chegar nesse ponto do movimentar muito. Então, tu és uma pessoa que desde moleque, né, envolvido isso com tua família, principalmente teu contato com gado e com cavalo, e acabou isso que acabou te trazendo para a medicina veterinária. Sim, era duas opções, como dizia minha mãe, era agronomia ou veterinária. Não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Falando um pouquinho dessa questão do CTG, existe uma série de discussões a respeito desse ponto, né? Primeiro, a questão do falaste aí do bem-estar animal. Então, existe a cultura, né, desde da doma e tudo Sim. mais, e até a forma de lidar lá nos 30, 40 anos atrás e o que tem hoje. O que tu viste de mudança ao longo do tempo que te marcou nessa questão de manejar o gado, manejar os cavalos que vão para os rodeios? Então, como muita coisa se atualizou, questão de transporte, questão de montarias para os cavalos. Hoje em dia, antigamente a montaria era um pedaço de lã, botava um arreio e ia, Acabou. né? Hoje já tem empresas especializadas que trabalham com neoprene, que é até daquelas roupas de surfista, Matéria de roupa de mergulho, surf. para dar um bem-estar para o animal, para ele não sentir o mínimo possível, ficar com um conforto excelente. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa assim. Tu montas? Sim. Tu monta laço ou tu monta com um cavalo que pula, boi que pula? Com que tu... O meu esporte, o mundo equestre é muito amplo, né? Então, aqui o nosso foco em Santa Catarina é o laço comprido. Certo. Esse é o foco principal. Além dessa prova, o laço comprido é aquele que o boi sai correndo e o peão vai atrás com uma corda para tentar laçar o bicho. Isso aí, tem que laçar só pelos os chifrinhos. Só pelo chifrinho, Aí, não pode acertar a cabeça. Não, pode acertar ele inteiro. Aí se não tiver chifre, tem que acertar só por baixo das duas orelhas, que é mais difícil ainda. Tá, e fora o laço, quais são as outras provas que normalmente ocorrem aqui na região? Aqui na região aí tem, pra região mais assim de Florianópolis, pra aqueles lados lá, aí já entra a prova do tambor. Certo. A prova do tambor, a prova de hipismo. Aí já é fora do centro de gaúcho, né? Certo, mas seria outra cultura. Mas essa cultura ela envolve uma questão importante que é o cavalo. Sim. Para a tua cultura do laço comprido, qual é a raça utilizada? A raça utilizada, os princípios, né? Que veio muito foi o cavalo crioulo, né? Que é um cavalo regional. Regional. Que vem aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas que alcança o Uruguai, alcança a Argentina e até mesmo o Chile. Isso aí. Aí depois foram vindo os quartimilhas, aí foram expandindo.
Manga, como tem manga larga, tem Uhum. várias outras raças, é difícil ser usado. Por conta, vamos dar exemplo, manga larga é mais usado para passeio, Sim. por ser confortável. Já pro laço a gente já não consegue ter uma aptidão dele muito desejada. Então, essa questão de aptidão é que ao longo do muito tempo, né, se utilizou o laço. Ele utilizou o criolito. Lembrando, né, essas provas de laço, como são os rodeios, não é só uma forma de trabalhar com o animal na questão de dinheiro, mas sim de uma forma de entender quem é que executa as melhores funções do campo, numa forma de competição, Sim, né, onde isso vai imprimir um valor também ao animal e vai determinar quais são os melhores reprodutores para melhorar a raça ao longo do tempo. Então, isso. e a gente tem uma prova muito famosa na região, que é a prova do freio de ouro, né, que Isso. ocorre em Esteio. Então, esse trabalho de rodeio é uma forma também de seleção dos animais, né? Vocês buscam esses melhores cavalos para cruzar depois. Sim, até então, como diz outro, né, antigamente cruzava com qualquer um e o que saía domava dava bom. Cruzava cavalo com arame farpado, que É, nascia, e tomava. nascia. Aí, hoje em dia, o pessoal já busca muita genética, porque antes a gente era às cegas, vamos se dizer. Sim. Hoje tu já tem uma chance maior de ter um animal bom, Aham. por conta da genética dele. Eu diria até que assim, os mais antigos eles faziam as suas reproduções nas suas fazendas e tentavam tirar o melhor. Tem gente que gostava de um cavalo um pouco maior ou um pouco Isso. menor, às vezes um pescoço diferente, uma embocadura diferente. Hoje em dia a seleção já é para ter uma melhor competição e com isso imprimir um melhor valor ao cavalo para poder vender e Isso. trabalhar. Isso, como no freio de ouro, no laço comprido é muito procurado, né? Para quem é reprodutor, para que tem cabanhas, Uhum. aras, vão sempre atrás da melhor genética para poder revender depois esses animais. Na nossa região não é comum a monta, né, o cavalo que salta, o boi que salta. Essas Sim. provas não são tão comuns. Não são tão comuns. Às vezes, alguns eventos trazem isso para cá, porque querendo ou não, para nós é uma coisa diferente. Sim, Aí eles trazem pra gente prestigiar. como e- exibição. Isso aí. Aí, mas para nós não é muito comum. Tá, Alexandre. Então, se existe uma questão de seleção dos cavalos para uma melhor monta, e existe uma questão do rodeio em si, e eu sei que a tua família é envolvida muitas vezes com a preparação e a construção do rodeio, não precisa me dar valores, tá? Sim. Mas quanto de dinheiro roda no estado num final de semana com rodeios? Milhões? Milhões. E me conta assim, o que implica nisso assim? Além do cavalo, né? Sim. Porque as pessoas pegam, na maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, um trailer, Uhum. né? Para levar a família, os caminhões para pôr os cavalos, e tem toda a questão de imposto, de taxa, aí vem o pessoal da comida, o pessoal do baile, Sim. o pessoal que organiza. Como é que me dá um panorama rápido do que é um rodeio? Um, Quando ro- começa, quando termina? um rodeio, ele começa. Um rodeio tradicional começa na quinta-feira e Uhum. vai até o domingo. Então são 4 dias, bem 4 dizer. dias. Normalmente, o pessoal vai com os trailers, Uhum. leva os cavalos, Uhum. acampam lá no local e passa esse final de semana lá. E não é só o peão, né? Muitas vezes vai a família, né? Sim, o rodeio, na verdade, ele é muito família, né? Uhum. O rodeio, além de ele ser muito família, tu constrói amizade com o pessoal de outros estados. Certo. Como eu tenho amigos de São Paulo, amigos do Paraná, por conta de se encontrar nos eventos e criando um vínculo de amizade. Isso é uma coisa muito boa do rodeio. Uhum. E a questão do rodeio tem o pessoal que vai para laçar, para competir, tem o pessoal que vai para acampar, para curtir, aí vai no baile, tem a feira de alimentação. E às vezes tem gente que vai para fazer negócio também. Negócio também, tem gente que vai, olheiro, vamos se dizer assim, Sim. igual coisa de futebol, basquete, igual os outros esportes. Eles vão lá, às vezes vão lá ver um laçador, às vezes Sim. para patrocinar, ou assim como ver um cavalo também, bom, para comprar. Certo. E as empresas, como por exemplo, empresas veterinárias, empresas de ração, de produto, também participam desses eventos. Também participam. Muitas vezes estão com stand Certo. nos eventos, até nos eventos aí tem stand de veterinários, né? Uhum. Com mercadorias, que aí às vezes acontece alguma coisa, imprevisto, tem tudo ali, vamos se dizer. Então, para um evento como esse, onde envolve família, envolve muito dinheiro, muita gente indo, as questões relacionadas a bem-estar e a machucar o animal, elas são
controladas. Não estou dizendo que não possa acontecer, né? Sim. Até porque é um esporte, a gente vê jogador de futebol se machucando, a gente vê Sim, jogador de vôlei. faz parte. O cavalo e o boi, no caso, são atletas também. Isso aí. Como é que é cuidado o cavalo e o boi, então, para evitar que qualquer coisa aconteça com esses animais? Por exemplo, que a gente vê, o boi entra no brete, corre, o peão vai lá e tenta laçar. Isso. O que que acontece com esse boi depois que ele corre? Para até ele voltar a correr novamente? Como é que é esse manejo? Sim. Ele fez a corrida dele ali, ele entra por umas mangueiras grandes, Aham. os estábulos O ali. mangueira é aquele corredorzinho por onde é guiado. Isso. Na verdade, ele fica num espaço mais aberto ainda. Ah, é? Antes de ir para aquele corredor, que aquele corredor, no caso, é o retorno, para ele poder correr de novo. Ah, tá. Antes disso, ele fica ali numa parte mais aberta, aí eles botam feno, botam água à vontade. Aí, quando tá muito calor, eles entram com aqueles jatos de água. Ah, um O borrifador. chafariz aquele, chafariz. Tá, quando tá muito quente, eles, Uhum. eles adaptam isso para o animal não sentir, né? certo. Para ficar sempre confortável. Em média, quantas corridas um boi faz numa manhã? Ah, é muito variável. Porque vamos supor assim, tem boi que faz 70 corridas, vamos dar um exemplo. Aham. Só que aí depende a quantidade de boi que tá correndo no No lote, dia. entendeu? Aí tem boi que às vezes cansou, aí já deixa separado. Aí tem tudo essa jogada. E quem é que fiscaliza isso? É o pessoal do CTG ou tem o corpo de médico veterinário para isso? Tem o pessoal do CTG, Uhum. às vezes tem um veterinário junto, por conta para ter aquele cuidado maior, ou até o mesmo proprietário do gado. Uhum. Ele sempre tá ali de olho, sempre cuidando. Porque não tem coisa melhor do que o olho do dono, né? Sim, e tem boi assim que para correr ele é. Porque a gente teve uma novela um tempo atrás que tinha o chamado boi bandido, Sim. que ficou muito famoso. Existe boi para correr que é famoso? Pior que para correr assim, não. Teve uma época atrás que lançaram os bois de desafio, que é os tá. bois para maior dificuldade de laçar, que eram uns boi com a aspa para baixo, era muito dificultoso. Aham. Aí eles se tornaram os boi famosos por Aham. conta disso, que vamos supor, 50 pessoas tentaram laçar ele e apenas 4 conseguiram. Aí é onde eles se tornaram famosos, Uhum. entendeu? Mas por questão assim, igual de rodeio de montaria em touro, que tem touros muito famosos, não chega a esse... Não chega nesse nível. Não aqui chega na nossa nesse região. nível. Mas os cavalos são famosos. Sim. Na verdade, o que chega a ser famoso é os laçador, Ah, é? em vez dos cavalos. O cavalo, claro que ajuda muito, né? Uhum. Na trajetória, mas o que no rodeio, o ápice, é o laçador ser famoso. Por E- ter ganhado muito, no caso. Mas então o laçador ele tem um cavalo só, tem dois? Como é que normalmente é isso? Varia. Vamos supor, eu tenho 2 cavalos. Certo. Mas tem laçador que às vezes não tem cavalo e laça no cavalo dos patrocinadores. Ah, certo. Entendeu? Então, assim, a habilidade é tanta do laçador que ele consegue se adaptar rapidamente a um Sim. cavalo e mesmo assim competir com qualidade. Competir qualidade. Por isso que o laçador é tão importante. Isso. Aí às vezes tem laçador que já não consegue fazer isso. Tem laçador que até laça em outros cavalos. Uhum. Só que não tem o mesmo ápice igual tem no cavalo seu- dele. no próprio. E como é que é então uma pessoa que vem desse mundo, né? Do laço, de convivendo com o animal o dia inteiro? Bom, tu tem contato com esses animais todos os dias, Sim, basicamente. sim. Alimentando. Como é que esse Alexandre vem e entra no curso de medicina veterinária aqui na Univinte? O que aconteceu para esse fato? Então, essa história acho que só minha mãe sabe, Ah. quase ninguém sabe, porque essa é uma pergunta que dificilmente quem faz, né? Uhum. Faz ali básica, mas a gente só responde a coisa rápida e deu. Eu decidi entrar para medicina veterinária por conta de uma égua que eu tinha, que eu ganhei do meu bisavô, uma égua baia, coisa mais linda. E com o tempo ela ficou solta e pegou bambeira, por conta do gambá. Isso. Aí, Por conta de uma série de animais, para quem não conhece bambeira, me fala o que é a bambeira, aquela que é... que na verdade a bambeira, conforme ela vai se avançando, Aham. o animal vai perdendo a sensibilidade dos movimentos, né? Da cadeira, Da do posterior. cadeira, isso. Normalmente está relacionado a um carrapato e também tem Isso. relação com um agente chamado Trypanosoma evance. Eu conheço porque eu estudo ele um pouquinho e ele é muito comum principalmente em capivara também. E eu já vi onça pintada com esse mesmo parasita. E aí essa égua teve bambeira. Essa égua teve bambeira, aí levamos para um veterinário e tal, só que já estava muito avançado. Uhum. Aí, como dizer,
tu não vai nem conseguir tirar a cria dela, que ela não vai conseguir aguentar o peso da gestação. Esse parasita ele vai para o final da coluna e ele dá uma inflamação. É como se fosse uma lesão muito grave na coluna. Então, toda a questão de parto e toda aquilo aí é muito difícil de controlar, por isso que o veterinário te dá essa indicação. Aí a gente fez uma série de tratamentos Muito difícil. e não conseguiu ter retorno, aí até onde teve que entrar com a eutanásia. Sim. Aí, após isso, isso me marcou muito. Me marcou e fiquei com isso na cabeça por muitos anos, porque é uma égua que eu gostava muito. E acabei decidindo a tentar saber mais do assunto. Sim. E acabei vindo para o mundo da veterinária. E como é que foi chegar na veterinária? Hoje em dia a veterinária ela tem uma coisa muito forte que é a parte de pequenos também, né? Então como é que foi entrar na veterinária? Tu quando entraste na veterinária, tu recém tinha saído do segundo grau ou teve um intervalo? Eu tive um intervalo. Quanto tempo mais ou Um menos? ano de intervalo. É pouca coisa. É. Então como é que é voltar a estudar, entrar numa faculdade e ter um mundo de pequenos para um cara de cavalo e boi? Cara, a gente tem essa discussão muito, né, em sala, em Uhum. corredores, né? Porque é um mundo totalmente diferente, né? Sim. A gente, acostumado no campo, tudo, a gente bate muito na tecla que, isso aí eu nunca vou usar em grandes. As professoras até pegam no nosso pé, mas é uma coisa que é uma realidade. Tem coisa que a gente... O nosso é porque tu não és o único, né? Porque a gente tem um rebanho, digamos assim, do pessoal de grandes Tem. que é bem forte aqui na faculdade. Mas essa questão, assim, quando eu entrei, não vou mentir, tem matérias de grandes que a gente já tem mais facilidade. Sim. Que a gente já tem, vamos dizer, a prática. A gente não tem a teoria. Aí foi um pouco mais fácil. Mas quando entrou, assim, para a parte de pequenos, que eu vi, assim, que era um mundo muito amplo, eu, assim, meu Deus, o que é isso? Mas, agora uma pergunta, piadas à parte, eu sou Sim. uma das pessoas que sempre converso muito com vocês sobre isso, né? Eu, como trabalho com animal silvestre, eu tinha que estudar tudo para aproveitar um pouco de cada coisa na minha área. Tu é Wikipédia, né? Hã? Tu é Wikipédia. Não, nem perto disso. Mas como é que tu agora, quando senta assim para parar para pensar, independente de grandes ou pequenos, a gente acaba chamando vocês um pouco mais sobre cada um dos assuntos. Sim. Como é que tu encara assim o conhecimento básico que te é entregue, independente de grandes ou pequenos? Hoje já te fortalece para entender o que acontece com os teus animais ou com as coisas que tu acompanha na tua rotina? Sim, hoje em dia eu tenho uma visão assim totalmente diferente quando eu tinha antes de entrar na faculdade. Muito dos procedimentos que eu fazia de uma maneira e hoje em dia eu já enxergo de outra e faço totalmente diferente. Entendeu? Isso me abriu muita mente para muita coisa, desde a parte de uma forragicultura até uma aplicação. Então, forragicultura seria um manejo com capim, com a pastagem, Isso né, aí. que vai ser entregue ao animal para ele se alimentar. E a medicação é desde dar um vermífugo, uma medicação para carrapato, Isso. qualquer coisa nesse Qualquer sentido. coisa desse sentido. E isso me abriu muita mente. Que, querendo ou não, a gente sempre aprende o básico na vida, né? Sim. Aí depois a gente entra assim para uma faculdade e a gente vê assim, meu Deus, mas não era só isso aqui. É importante porque, como tu vem do mundo do CTG, a gente tem muitas pessoas com muita experiência. Sim. Avós, tios, amigos, senhores, né, principalmente. E às vezes essa prática falar, não precisa de veterinário, eu resolvo. Como é que é vivendo a faculdade e estando presente em situações onde tu vê que não, nesse momento o veterinário faz a diferença? Então, eu já passei muito por isso, né? Até por questões lá na fazenda, teve casos que eu falava assim, eu acho que era bom chamar agora. Aí eles assim, não, vamos tentar mais um pouquinho, vamos levando, né? Mas, como é que eu vou te dizer? Botar na cabeça de umas pessoas mais velhas, antigas, né? Que é necessário um veterinário, é mais complicado. Sim. Porque já vem vivendo uma trajetória que tudo eles faziam. Até porque né, antigamente tinham menos médicos veterinários, o acesso ao profissional era muito difícil, né? E hoje a gente tem procurado mudar isso, mas é difícil mudar. É difícil, o pessoal mais velho é difícil, mas a gente vai dando um jeitinho, aqui precisa, aqui tá, dá pra passar, mas vamos ajeitando como os outros. E como é ver um animal que teve um problema, hoje em dia tu já teres uma suspeita e pensar assim, eu vi isso numa aula.
E como é que é essa gratificação pessoal de eu acho que é isso e realmente é aquilo? Como é que é isso na tua cabeça hoje? Pra mim, eu fico feliz por já saber, né? Aham. A primeira coisa que vem é a felicidade, assim, pá. Até teve, eu acho que foi no primeiro semestre já da faculdade, tinha uma matéria contigo de É bioclimatologia isso, e comportamento e animal. comportamento animal. E explicasse muito da hipocalcemia e tal, aí eu gravei nessa parte de grandes ali, e nisso uma vaca minha criou. Aí eu assim associei com a hipocalcemia. Aí eu assim, eu acho que é isso. E fui vendo, fui. Aí tem um primo que é veterinário Aham. também, Que foi meu aluno que foi também. teu aluno, fui associando e era isso. E Aí ele eu fechou assim, o e caso. fechou o caso, eu assim, bah, gostei. Aí é que a gente cria mais ambição, né? Assim, de aprender. De aprender. E aí ficou acreditando que o professor não fala tanta bobagem na sala de aula, que até então o professor só vem incomodar e botar coisa pra gente estudar. E, Alexandre, com isso tudo, né, eu acho que o mais gratificante é isso, é tu veres que eu estou investindo no meu Sim. futuro, mas a faculdade hoje, no meu presente, já me dá um retorno que é o conhecimento. A gente tem um ponto delicado nessa região aqui, que são os práticos, né? Que, para quem não sabe, né, práticos são as pessoas que não têm formação médica veterinária e acabam fazendo o atendimento. E a gente tem dois problemas. O prático que nunca teve contato e trabalha com isso e acaba desenvolvendo. E nós temos muitas vezes o aluno que está na faculdade e muitas vezes já exerce a profissão. E isso em relação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária é proibido e acaba dando uma dificuldade. Eu sei que é tentador, né? A Sim. gente está ali no dia a dia na rotina, diz, puta, eu sei o que que é, eu sei que é uma febre avicular, eu vou entrar com cálcio, eu vou fazer a correção, mas quem te salva lá a vida é o medo que segura a peteca. É, hoje, tu se aprimorando, né? E logo, logo chegando no mercado. Como é que foi essa questão do prático na nossa região? Então, querendo ou não, tem muitos práticos que sabem, Sim. igual veterinários. Uhum. Só que é aquela coisa, né? Não tem o CRMV. E se dá, na verdade, e o pós? É, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eles sabem, mas eles responderiam os porquês? É. Os porquês do Juarez, né? Os três porquês? Tu acha que eles responderiam os porquês? Eu acho que não. Então, eles sabem de forma empírica, eles Sim. acabam arriscando vários tratamentos, e depois de arriscar muita coisa, que às vezes É, chega é. na nossa mão, no Que aí médico veterinário. tentaram e... Aí às vezes dá um remédio. Ah, funcionou. É isso sempre. É esse sempre para tudo. Eu comento isso, eu falo isso porque eu brigo muito com vocês em sala de aula, né? Que a diferença entre o veterinário e o prático é que o veterinário sabe o porquê. O porquê que ele está fazendo, o porquê que ele selecionou Aonde aquilo, aplicar? aonde aplicar e como utilizar de forma correta. Mas isso é uma questão que a gente vê. E às vezes a gente vê alguns práticos entrando na faculdade. E aí a gente começa a dar risada porque a gente pergunta os porquês, né? E eles ficam olhando pro teto, tipo, de onde é que ele tirou esse porquê? No terceiro porquê, cola a plaquinha, esquece. Alexandre, e como é que tu vês hoje? Eu sei que é uma questão até às vezes de brincadeira e piada. Como é que tu te vês hoje aprendendo coisas que tu não imaginavas? Né? Além da parte de cães e gatos, tem um professor marvado que dá animais silvestres. Como é que tu entende essa forma diferente de conhecimento chegando a ti? Então, no meu pensamento, todo conhecimento é válido, né? Uhum. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor para a gente. Claro que cada aluno sempre vai querer uma especialidade, certo? De grandes ou de pequenos. Uhum. Mas isso não requer de tu não conhecer a parte de pequenos. Uhum. Para mim, tem muita coisa de pequenos que eu nem sabia que existia, nem sabia que acontecia. E me abriu muita cabeça sobre isso. Porque, querendo ou não, todo mundo tem um cachorro em casa. Tu tens cachorro? Tem cachorro. Tenho 7 cachorros. Nossa, na falta de um tem 7. E já chegou a hora que tu olhaste e falaste, putz, eu tive isso numa aula tal. E já teve caso. Aí, pra me ter certeza, aí a gente vai com os professores, né? Uhum. Aí eles dão aquela ajudada. Mas, querendo ou não, a parte de pequenos, pelo menos o básico, para quem é de grandes, vamos se dizer, é importante saber.
É importante, porque tu vê um cachorro ali, às vezes aborrecido, alguma coisa do tipo, tu já vai associar com alguma coisa, algum sintoma. Toda fazenda tem um cachorro, pelo Toda menos. fazenda tem um cachorro, não adianta. Tem um Cusco lá Tem um esperando. Cusco. E Alexandre, como é que tu vês então agora com esse conhecimento que tu estás adquirindo aqui na universidade, né? Esse contato? A gente hoje está desenvolvendo toda a parte de hospital para grandes, né? Para receber animais, para aumentar a quantidade de aula prática. Você já tem as aulas práticas nas fazendas com os Sim. professores de grandes, né? Professor Gabriel, professora Maria Júlia, professor Alexandre. Como é que tu vês esse conhecimento que estás adquirindo no teu futuro? Esse conhecimento, para mim, é uma coisa que vai ser incomum, né? Porque, querendo ou não, a prática Uhum. bem dizer, o mais importante, vamos Sim, dizer. a prática, o estágio, O estágio, acompanhamento é fundamental. E a faculdade dando essa disponibilidade para a gente, Uhum. das aulas práticas, a gente só tem a alavancar, né? Não, as aulas práticas de grandes ali, até de pequenos, com um hospital aí em processo, Uhum. a gente só vai ter a deslanchar por conta disso, né? Mesmo tu com toda a prática que tu tens, já teve coisas diferentes nas aulas práticas? E já teve muita coisa. Um exemplo, né, que a gente tem o convívio, né, mas tipo uma sutura, vamos se dizer. Sim. É uma coisa que a gente tinha contato por conta dos veterinários. A Sim. gente nunca botou a mão para fazer. Então, né? mesmo tu com toda a carga de prática, com todo o teu trabalho acompanhando a campo desde pequeno na tua família, as aulas práticas da universidade fazem a diferença. Faz a diferença, totalmente. Faz totalmente a diferença. E eu não sei como é que é a tua rotina, né? Mas eu sei que é bem atribulada. Tu não tem muitas condições de sair por causa da tua rotina, porque tu trabalha na fazenda para fazer Sim. estágio em outros lugares, Aham. né? Mas como é que tu vês, assim, trabalhando nos rodeios, conversando, essa questão de estágio em outras áreas, em outros lugares? No caso, tu diz de pequenos, Não, de grandes, de de grandes. No meu ponto de vista, vamos dizer, quem quer dá um jeito, né? Sim. É aquela coisa. Estágio tem a reviria para todo mundo e desde o final de semana até no dia de semana. Até então, nos rodeios, não é muito comum, tem gente que não passa despercebido, vamos Uhum. se dizer, mas é um lugar muito bom para fazer estágio. Sim, para acompanhar. Porque o que acontece? Muitas vezes não acontece nada, mas tem rodeio que tira para dar emergência ali e às vezes é um boi que escapa Sim. e fere um cavalo, Uhum. aí vai lá, você tem que fazer uma sutura, todo um processo, cavalo com cólica. Fora isso, tem a questão da recepção dos animais, né? Isso. No primeiro dia, que faz a avaliação e inspeção, o acompanhamento dos animais nas mangueiras e na rotação deles, Isso. e a liberação dos animais também ao final do Tudo torneio. um processo. Até a questão da alimentação nutricional do animal Uhum. num dia de evento, na semana de evento, que é totalmente diferente do que ele tá em casa, né? Vamos se dizer. Para quem não é acostumado, né? O cavalo é um animal que responde muito à dor de barriga quando muda a dieta. É a mesma coisa quando a gente vai para um hotel, quando a gente vai para um passeio. Tem cavalo que às vezes não responde bem a essa mudança de ambiente e ele acaba tendo uma dor intensa, que a gente chama na veterinária de cólica, e isso indica que o animal está tendo alguma alteração na fermentação. E Sim. como o alimento quebra na barriga dele, e para veterinária de equinos, cólica é sempre uma dor de cabeça. E só para a gente concluir, o quão mudou a tua vida, né, em perspectiva, atuando no teu dia a dia, a faculdade de veterinária? Ela mudou, vamos se dizer 100%, assim. Porque quando tu passa a fazer veterinária, o teu campo de visão, ele se transforma, assim. Desde um cachorro até um cavalo, tu vai olhar totalmente diferente. Tu não vai olhar com a mesma percepção que tu tinha antes. Tu já vai olhar para um cachorro assim, será que ele tem alguma coisa? Tu já Já um tá cavalo, ligado. tu já fica olhando diferente. Já não é mais igual uma pessoa comum, vamos se Aham. dizer. Que bonitinho e coisa. Nesse caso, mudou muito no meu pensamento. O cavalo para de mancar e começa a ter claudicação. E deixa de ser mancando igual um Mancando, cavalo velho e ser uma claudicação alta ou uma claudicação baixa. Ficou um prego no mole. A gente já começa a perceber se a lesão é mais de membro na parte superior do membro ou na parte inferior, aonde está a lesão.
Alexandre, obrigado pela conversa, pelo bate-papo. A ideia é trazer os alunos da veterinária para conversar. E se tu quiser, tu pode deixar um recado aí final para quem tem interesse, né, do pessoal do rodeio a fazer faculdade de veterinária e ter esse aprendizado. Eu que agradeço de estar aqui, né, nessa entrevista, ainda mais contigo, né, o mestre. Imagina. O que eu digo é para todos, né, nunca é tarde para começar uma faculdade, isso é essencial. Vai em busca do que tu quer, nunca desista do teu sonho, por mais que, tem que se formar em 5 anos. Não necessariamente, cada um tem seu tempo. Eu penso assim, por mais que tu fique, vamos supor, 8 anos numa faculdade, eu acho que quem vai ganhar mais é tu, que tu vai ter muito mais conhecimento aprimorado. E é isso. E é só lembrando essa questão de 8 anos ou 5, é uma questão de como é que eu, dentro da rotina do aluno, ele consegue Sim. colocar o curso. E hoje, aqui na Univinte, a gente permite, né, com que haja uma adequação e que o aluno tenha, mesmo num período maior, de acordo com a sua necessidade de rotina, ele conclua o curso de Medicina Veterinária em tempo hábil aqui na faculdade. Então, era isso que eu queria, né, de ouvir, né, um perfil diferente. E obrigado pela conversa. Obrigado.